Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um dos nossos podcasts do Grão à Barra. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site. Afinal de contas, falamos sobre cacau, chocolate, em especial os chocolates finos, né? Aqueles chocolates bean to bar, tree to bar, ou seja, aqueles chocolates que vêm direto da árvore ou de amêndoas selecionadas e se transformam em chocolates de alta qualidade. E hoje a gente vai contar mais uma dessas histórias que envolve esse setor maravilhoso. É uma história que envolve, né, uma história entre pai e filha, é uma história que envolve participação em programas de TV, em reality shows, enfim. Eu estou aqui com a Denise Aruquia, lá da Pé de Chocolate. Denise, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá, Erickson, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês sobre a nossa marca, né, Pet Chocolate, que é uma marca que acabou de sair do forno praticamente, fazem 2 anos que a gente está produzindo chocolate. E tudo começou por conta do meu pai começar a plantar chocolate aqui em São Paulo. Chocolate, desculpa, plantar cacau aqui em São Paulo, né? Ele tem um sítio ali perto da Serra do Mar, né, no finalzinho, e lá ele começou a plantar cacau um pouco antes da pandemia. Ele tinha um pé de cacau lá, plantado, ele viu que poderia um potencial de plantar cacau. Então ele é da Bahia, tem um amigo dele que morava na Bahia e estava vindo. Ele falou: então traz umas amêndoas para mim que eu vou fazer muda e plantar. E aí nisso ele fez as mudas, plantou, e aí em 2020, começou a dar frutos, né? E, e aí o que fazer com esse cacau que estava florescendo, né? Que já estava dando colheita, o que fazer com isso? Eu já era do ramo da gastronomia, né? Trabalhava com confeitaria, fazia eventos e docinhos finos para festas. E aí eu comecei a ficar assim, o que fazer, o que fazer, pensar. Aí veio a pandemia. Aí foi quando eu falei assim, deu uma caída nas vendas, né? Porque eu fazia muito corporativo. Eu falei, preciso achar um outro ramo, né? Procurar alguma outra coisa para fazer. E aí foi, vamos fazer chocolate. A gente teve um dia que a gente pegou um monte de amêndoa, meu pai tinha nem fermentado, porque ele nem sabia muito bem do processo, né? E a gente torrou essas amêndoas a 150 graus no forno, ficou terrível. Descascamos na mão e fizemos o primeiro chocolate. Aí deu tudo errado. O chocolate ficou ruim, não ficou nada legal. Aí me deu aquele clique, eu falei assim, eu vou começar a procurar um curso. Aí comecei a procurar na internet, comecei a procurar curso sobre chocolate bean to bar, né? E aí eu encontrei, fiz um curso, fiz estágio, né, nesse meio tempo. E aí no ano de 2022 a gente decidiu que ia abrir uma lojinha e montar uma mini fábrica de chocolate. Aí nós montamos a fábrica, e aí eu comecei a produzir o chocolate. Em 2020, final de 2022, novembro de 2022, a gente lançou a marca Pet Chocolate. Mas como nossa plantação também ainda é pequena, né? Que aí se encaixa no Tritubar, que é da árvore a barra, a gente não produz todas as nossas barras com esse cacau. São algumas barras que é feita com cacau plantado aqui em São Paulo. Bom, mas vamos por partes um pouquinho nessa história, porque o seu pai, ele meio que foi um visionário, porque ele trouxe o cacau aqui para São Paulo num momento que talvez até falassem, nossa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E hoje em dia a gente vê que até o próprio governo de São Paulo tem Isso. incentivado o plantio de cacau em algumas regiões de São Paulo. Mas quando o seu pai trouxe, né, esse cacau de São Paulo, havia essa questão de falarem para ele, não, nem tenta que não vai dar certo. Como é que foi esse processo?
Foi Não, meio que taxado, assim. não, na verdade, assim, ele é muito teimoso, né? Então ele falou assim: não, eu vou plantar, vai dar certo, porque tem um pé aqui e tal. Esse pé que tinha lá não dava um fruto ou outro, era bem pouco. Aí ele falou: não, mas eu vou plantar. E aí ele plantou uns 150 pés, né? Que são esses, que então é uma quantidade pequena, né? Para a produção de amêndoa, para cacau fino. E aí ele falou: não, quando ele trouxe, as pessoas realmente desacreditaram que poderia não dar certo, porque né, cacau em São Paulo, como assim, né? Ele vem num clima mais quente, né? Da região norte, nordeste, né? Da Bahia. Então ficou meio que achando que não, porque ali também é muito úmido, né? Que não daria, mas deu certo. Os pés de cacau são bem produtivos, né? E aí tem um outro senhor lá também que começou a plantar. Eu não sei, eu acho que foi um pouquinho depois. Eles se conheceram agora, eles nem se conheciam. E, e aí começaram a trocar figurinha, né? Então a ideia é aumentar essa plantação de cacau. E os problemas, assim, as adversidades maiores é mais para fermentar. A gente ainda tem um pouco de dificuldade para fermentar e para secar, porque ali, como o clima é muito úmido, é um pouco mais difícil de secar, de fazer a secagem. Bom, o fato é que, independente, né, com o chocolate de São Paulo, talvez vocês sejam os pioneiros aí. Um dos Sim, primeiros chocolates com cacau de São Paulo. Como é na que você verdade, o vê essa primeiro. história? É o primeiro, olha só. Somos o primeiro. O primeiro a E, produzir chocolate com cacau de São Paulo, né? Primeiro tritubado de São Paulo, na verdade. Então, o ano passado eu fiz um lote. Desse lote nós enviamos num Dark Milk, que é 52% cacau. Nós enviamos para um concurso em Londres e nós ganhamos um selo de prata como um dos melhores chocolates do mundo. ou seja, é chocolate de São Paulo, com o nosso terroir. Quem acompanha aqui o podcast já sabe o que é terroir. Enfim, são as características do solo, do ambiente, de cada região. Ou seja, o terroir de São Paulo já está mostrando aí, nesses primeiros lotes, que tem um potencial bom. Como que foi Sim. as impressões de quem experimentou esse chocolate paulista? Então, as impressões é um chocolate mais amendoado, né? Ele tem um gostinho de castanha, de nozes ali no sabor final, caramelado, um pouquinho de caramelo também. E essas são as impressões sensoriais, né, do nosso chocolate e do terroir de São Paulo mesmo. São uma das principais características aqui do nosso cacau. Lá também, como ele plantou assim, ele não entendia muito bem, então não tem qual varietal é ali. São várias variedades de cacau, tá? A gente tem crioulo, trinitário, é uma mistura. Não temos assim, só crioulo, só trinitário, entendeu? Uhum. E acho que como é que você chega disso até chegar à sua marca e a escolha do nome, né? O pé de chocolate, né? Porque a gente, eu vou trazer até uma provocação aqui, Denise, porque eu já ouvi falar, né? Eu vi um documentário, alguma coisa desse gênero, que tem criança que acha que leite dá na caixinha. E aí eu fiquei imaginando com esse nome, É isso pé de mesmo. chocolate, um pé de árvore de chocolate. Então eu falei, que maravilhoso. E aí, Denise, então eu fico imaginando, né, essa sua história para chegar no nome pé de chocolate, porque eu vi em um documentário, né, em algum lugar, que algumas crianças acham que o leite vem da caixinha, por exemplo. E aí eu Sim. fiquei pensando na ideia, né, no nome da sua marca, eu fiquei pensando, nossa, pé de chocolate, que maravilhoso seria se existisse realmente um pé, né, Pé de chocolate. carregado com chocolates. É, quando as pessoas veem a sua marca, vêm conversar com você, e já que a gente está em São Paulo, que assim, São Paulo tem proximidade
com o rural, mas pode ser que algumas pessoas ainda tenham, sabe? Ah, da onde que vem o chocolate? Você teve algumas experiências nesse tipo, das Já, eu pessoas não tive. saberem? Como é que Sim, conta sim. pra gente? Uma vez na feira, a gente estava fazendo uma feira. E eu tomei um susto, que chegou uma mulher bem brava, assim, por que cacau de São Paulo e não do Nordeste? Aí eu virei para eu falei, não, então, é, cacau de São Paulo. Eu expliquei, contei a história, né? Que antes acreditava que aqui não tinha potencial de plantar cacau, né? Mas tem sim, nós somos a primeira marca a produzir. E aí eu consegui convencê-la de que também é possível plantar aqui em São Paulo. Sobre a marca Pet Chocolate, escolha do nome, aqui todo mundo, a família inteira faz alguma coisa. O meu marido é publicitário e ele teve a ideia de colocar Pet Chocolate. A gente estava questionando o nome, porque antigamente, quando eu fazia os doces, eu tinha uma marca que era Ri Brigaderia. E aí a gente ficou naquela questão, se usa o Ri Brigaderia e continua com o Ri Brigaderia, e, né, Ri Chocolate, não sei o quê. Aí a gente ficou pensando, ele falou assim, por que não Pet Chocolate? Porque não é não é tão simples fazer o chocolate, né? Você tem que fermentar a amêndoa, você tem que torrar, você tem que descascar, você tem que quebrar e você tem que fazer o chocolate, né? A partir daí que você faz o chocolate. Então as pessoas acham, meio que vamos fazer uma brincadeira, assim, não é pé de chocolate, não é uma coisa que dá no pé, né? Você tem que fazer, né? Tem esse processo. E aí fez meio que essa brincadeira de pé de chocolate por conta disso, que chocolate não dá em árvore, né? É Pois é, o isso. processo do cacau, né, da fruta até o chocolate é um longo caminho. Crianças não dá, não tem uma árvore de chocolate. Infelizmente, Não, não é estilo Willy Wonka. exatamente. Eu fiz uma aula para as crianças de uma creche, né, da creche que a minha filha estuda. E aí eu fui lá, expliquei para eles como que se fazia o chocolate, né? Colocamos eles para fazer o chocolate, colocar os níveis na máquina para processar e fazer o chocolate. Aí eles ficaram encantados, assim, e descobriram que realmente o chocolate, né, não é só ali na prateleira do mercado. Você tem todo esse processo, assim, eles estão pequenininhos, eles entendendo como que era o processo de fazer o chocolate e conhecendo o cacau. Porque aqui em São Paulo, a gente ainda não tem um mercado também para fruta, né, do cacau. Você encontra em um hortifruti ou outro a fruta do cacau, mas ainda não tem muita aderência das pessoas e de entender. Elas pegam e falam, mas como que come isso? Como que consome? Elas não têm nem ideia de como que se consome a fruta cacau, né? Exatamente. Quando eu encontro aqui em Campinas, é muito raro. E normalmente sou um dos únicos que compro ali, porque é a paixão à primeira vista. Quem experimenta cacau, mesmo que a fruta, é a paixão à primeira vista, é um negócio muito gostoso de se Sim. experimentar. E o cacau, ele é uma fruta que consegue fazer muitas coisas a partir do cacau, né? Porque tem o mel do cacau, que você consegue fazer levain com mel do cacau, eu já fiz, né? Eu tenho uma marca de folhados, então quando a gente usa o levain, a gente faz. Eu criei com mel do cacau. É, Você consegue fazer geleias com cacau, dá para fazer suco, polpa, dá para fazer uma variedade de coisas além da amêndoa, né? Não é só a amêndoa que você aproveita. E se eu não me engano, também tem um projeto, eu vi um estudo dando uma pesquisada na internet, que aparentemente a casca do cacau tem bastante celulose e dá para fazer papel com casca do cacau. O cacau é o nosso futuro, pessoal. Escrevam aí, vocês que seguem o podcast já sabem. O cacau ele tem muito potencial, além aí do chocolate. Mas, Denise, falando em potencial, em diferencial e até mesmo, né, em questão de desafio, eu percebo que a sua marca ela é muito ousada, né? Você parece ser muito ousada porque você vai buscar
matérias-primas diferenciadas para o seu cacau. Você faz, aliás, para o seu chocolate. É chocolate com leite de cabra, chocolate com chá. Onde é que você foi buscar essas inspirações para fazer coisas tão diferentes? Então, eu até tento dar uma controlada assim nesse meu lado confeiteira, né? Porque senão se deixar eu começo a inventar um monte de coisas. E aí, assim, eu sempre gostei muito de fazer coisas diferentes, de não ficar no óbvio, né? E aí, uma vez eu provei leite de cabra e eu gosto bastante de queijo de cabra. E aí eu pensei, eu acho que pode dar certo com chocolate. Aí eu fiz o chocolate, o teste do chocolate sozinho, né, com leite de cabra. A gente usa o leite em pó para fazer o chocolate, porque não pode ter líquido. E aí eu fiquei naquela ideia. Aí eu falei assim, acho que eu vou fazer um goiabada, porque vai dar uma ideia meio de Romeu e Julieta. Então, foi mais ou menos essa brincadeira. Romeu e Julieta é o nosso sabor leite de cabra com goiabada cascão. E o leite de cabra com damasco, que dá uma brincadeira de brie com damasco, porque o leite de cabra, ele lembra o queijo mesmo, tem aquele sabor de cabra, né? E aí você tem aquela acidez e um salgadinho assim no leite. Então deu muito certo. Deu mais certo do que, por exemplo, eu pegar o queijo e fazer o chocolate. Já o chá para Catarina, nós estávamos voltando da praia e aí eu tava assistindo foi o primeiro prêmio que nós ganhamos de chocolate, que foi um chocolate de 38% cacau, um chocolate ao leite. Nós fomos premiados pela Academia de Chocolate de Nova York. E aí foi o primeiro prêmio assim que eu mandei. Eu tinha começado a fazer em 2022, eu mandei em 2023, né? No comecinho de 2023, falei assim, não vai, eu não sei, acho que não vai dar em nada, né? Mandei o chocolate e não tinha tanta esperança. E aí, quando a gente estava voltando, aí meu marido falou: Nossa, você devia fazer um chocolate, não sei, alguma coisa assim, com chá, né? Aí eu fiquei pensando, falei: Nossa, acho que pode ser o chá para Catarina, porque a Catarina adora esse chazinho com leite, né? Meio inglês, assim. Ela gosta bastante. E aí eu fiquei pensando, falei, eu vou fazer. Aí comecei a fazer os testes e fiz o chocolate, deu super certo. Ou seja, tem uma história de você com seu pai, uma história de você com sua filha, uma história de você com a sua filha. Isso. Você vê que na sua marca existe essa questão da família, né? A família. Sim, Você sim. falou, né? A família inteira participa da produção do chocolate. Por exemplo, o logo, a loja, foi meu irmão, ele é arquiteto, ele entende um pouco de arte, né? E aí ele que criou o logo, assim, o nome a gente inventou, o logo, a identidade visual da marca, foi ele que pensou, quem fez, né? A única coisa que não foi feita por nós, assim, foi as embalagens, foi uma designer que faz pra gente as embalagens, mas assim, a identidade visual da marca, né, do Pet Chocolate, foi meu irmão, tudo, alguém faz alguma coisa. Bom, agora vamos contar bastidores de TV, porque a Denise participou de um reality show. Conta pra gente como que foi essa história, como é que você chegou até esse reality, como que foi essa experiência? Então, eu participei do Que Seja Doce, um episódio, foi lá no começo, na primeira temporada, quando eu tava. Aí, na verdade, nessa época eu fazia brigadeiro, né? Foi a época que tava meio que dando um boom, assim. Eu tinha criado o brigadeiro de cerveja, fui eu quem criei, né? Ninguém fazia brigadeiro de cerveja. Fui a primeira a fazer, inclusive vendi esse brigadeiro para Ambev direto quando chegava o dia da cerveja. Então eu acabei criando esse brigadeiro. E aí, a gente participava bastante de feirinhas gastronômicas. Eu me inscrevi, né? Vi uma postagem na época no Facebook. E aí eu me inscrevi. E aí eu passei por uma seletiva, né? O nosso episódio era de massa folhada.
E aí eu fiz uma lasanha, meu doce de entrada foram os brigadeiros, né? O de cerveja, cacau. Fiz um brigadeiro de cacau, eu fazia, né? Um brigadeiro com cacau puro. E o de abóbora, esse foi o cartão de entrada. E o doce que a gente apresenta quando chega, né? São 3 participantes do episódio, acho que para quem conhece, né? É... Aí eu participei, aí fiz uma lasanha de brigadeiro com um brigadeiro de parmesão, nessa lasanha de brigadeiro, e uma calda de goiaba. Aí passei para a segunda fase, e aí no final eu ganhei com uma pavlova de frutas amarelas. Que era bem refrescante, assim. Assistindo o episódio vocês vão ver, foi meio atrapalhado, porque né, é muito diferente você tá ali, né? Você assistir e você estar ali. Inclusive, assim, você assiste, tipo, rapidinho acaba, né? E a gente às vezes demora o dia inteiro para gravar. E foi quando conheci os bastidores da TV. E aí eu ganhei esse prêmio, foi muito bom, trouxe bastante reconhecimento, né? E eu tô aí no ramo da confeitaria desde então. Só para vocês entenderem, pessoal, um reality show passa por edição, né? São vídeos. Vocês que acompanham, já o Lucas Coraza já passou por aqui, ele é um dos jurados do programa, inclusive está convidadíssimo a participar aqui de novo, ele é um querido. E lá é mais confeitaria, tal. Tem chocolate também, né? Afinal, o chocolate faz parte do mundo dos confeiteiros, tudo mais. Mas entre a confeitaria e a chocolataria, né? O mundo dos chocolates, qual que é a maior grande diferença, Denise, que você vê, já que você participa desses dois universos? Assim, a diferença é que a chocolataria, né, o chocolate maker, você produz desde o início. Então, você tem, por exemplo, a seleção das amêndoas, você tem um protocolo de torra, né? A gente faz uma média de 5 a 6 protocolos de torra para poder descobrir o terroir do cacau e ver qual a torra que vai aguçar ali o sensorial do cacau, né? Os sabores que vai ter naquele cacau. Então, assim, o chocolate maker ele está mais para esse processo de criação e não é apenas confeccionar, porque o chocolateiro não, né? O chocolateiro na confeitaria, a gente praticamente ali você já pega o chocolate pronto, você vai derreter e fazer outro doce, ou você vai banhar fazer uma casquinha, né? Banhar um bombom, né? Uma trufa. Então você não tem aquela formulação, você não é tão químico igual o chocolate maker, né? O chocolate maker ele é um pouco mais é como se fosse um químico, assim, um engenheiro químico do chocolate, né? Muito bem. Denise, foi um prazer conhecer você, conhecer a sua Prazer história. também. Agora eu quero deixar um espacinho para você falar, né, como que encontra seus chocolates, né, as Claro. formas possíveis para as pessoas conhecerem, experimentarem, né, os seus produtos. Tá. Então, nós estamos aqui na Zona Leste de São Paulo, a gente fica no bairro da Vila Matilde. A nossa lojinha física, ela não é aberta direto, tá? A gente abre uma vez por mês. Então, nós lançamos um cardápio, as pessoas encomendam e retiram desse cardápio. Na parte de croissants, os croissants são recheados com ganache do nosso chocolate. A chupim também, a gente faz alguns recheado com chocolate também. E aí, essa parte é encontrada assim, quando a gente lança lá no nosso Instagram, pede croissant, quando que vai ter o evento. Já os chocolates, você pode agendar para poder retirar na loja, ou a gente manda por Sedex, por motoboy, pelo site ou pelo WhatsApp também você consegue comprar, tá?
Aí a Mas gente aí tem é um mais site. localizado em São Paulo, essa questão até onde vocês entregam. O chocolate a gente entrega para o mundo todo. Para onde pedir chocolate, inclusive nosso chocolate já foi para a Suíça, para os Estados Unidos. Quem pede, a gente consegue entregar. Aí a gente calcula o frete direitinho, mandamos bem embalados, então eles chegam perfeitos. Nós embalamos no isopor, vai super bem embalado, então eles chegam em perfeito estado, em qualquer lugar, até Muito nos bem. lugares mais quentes. Olha só. É isso aí, pessoal. Então, duas formas aí de conhecer, fiquem atentos, principalmente aí no Instagram, né? Do Pé de Chocolate e Pé de Croissant, né? Quem tiver essa curiosidade de conhecer os produtos da Denise, ou pede, então, pela do mundo. Mais uma vez, Denise, obrigado por estar aqui com a Obrigada a gente. vocês, Seja sempre gente. bem-vinda. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, amigos, e vocês que acompanharam esse podcast, lembrem, então, eu vou deixar aqui um card com a playlist de todos os podcasts do Grão à Barra para você que acompanha aqui no YouTube. Então, é muito importante. Se você acompanha do Grão à Barra no YouTube, do canal oficial do Notícias Agrícolas, lembra, se inscreve ali no canal, ativa o sininho, deixa o like, enfim, interage ali com o canal para você receber sempre as notificações do nosso canal, seja aqui para os nossos podcasts, seja para as informações diárias dos principais mercados de commodities que são notícia diariamente aqui no Notícias Agrícolas. Então, ativa o sininho e se inscreva no canal e fica aí então essa sugestão de você acompanhar a playlist do nosso podcast e ver ou rever todos os nossos episódios. Eu vou ficando por aqui, até um próximo podcast. Um abraço.